Logo depois do Flávio Bolsonaro ter anunciado que foi escolhido pelo pai para ser o candidato desse campo político e do PL à presidência, e o presidente do PL imediatamente disse que nem discutiria, porque se o Bolsonaro falou, está falado, disse o Valdemar. O Tarcísio, ele chegou a manifestar apoio ao senador, mas de uma maneira cautelosa, dizendo que outras candidaturas surgiriam na direita. E nos dias subsequentes não fez mais referências ao assunto. Depois mencionou de passagem o fator Flávio Bolsonaro, mas sempre com cautela, de maneira tímida. Tarcísio, ele empurrou demais a história de não sou candidato, não sou candidato, não sou candidato à presidência. Serei candidato, ou quero ser, à reeleição. E essas palavras vinham sendo acompanhadas pelo descrédito dos que apoiam o Tarcísio, porque o mercado financeiro e uma parte do Centrão continuava dizendo é Tarcísio. E, aliás, o mercado financeiro não só, mas muitas empresas, corporações, inclusive a mídia corporativa, em grande parte, aderiu a priori a uma candidatura nunca anunciada pelo Tarcísio. Aí, depois de dizer que o Flávio tem uma grande responsabilidade e se junta a outros grandes nomes da oposição que já colocaram seus nomes à disposição, ele está falando de Zema, de Ratinho Júnior, de Caiado. Caiado e Zema, candidatos explícitos ou pretensos candidatos. Os partidos e o processo e a lógica da disputa é que vão determinar se serão candidatos. Mas eles já se anunciaram. O Ratinho Júnior é mais cauteloso, né? E trabalha à distância, sem muito barulho, mas sabe que é uma alternativa à desistência do Tarcísio ou daqueles que apoiam o Tarcísio. Que ele é uma alternativa e ele aparece à frente desses outros que já se lançaram ou que pretendem se lançar, como Caiado, como Zema. O Ratinho Júnior aparece nas pesquisas à frente desses outros governadores. O Eduardo Leite, numa pesquisa mais recente, também apareceu à frente do Caiado e do Zema. O Zema que essa semana vendeu de vez a Copasa, né? Zema. Ficou alucinado por esse processo e ele e a maioria da Assembleia Legislativa derrubaram uma sábia construção que estava na Constituição Mineira e que agora ainda vale parcialmente para a CEMIG, mas não para a Copasa. E o Zema foi ao Bukele, o Zema comeu banana com casca para parecer engraçado e não sai dos 3%. Não sai dos 3%. E já cogita ser candidato a vice-presidente numa chapa, talvez, com Ratinho Júnior. Agora, o PL, que não é o partido do Tarcísio é do Republicanos, não está gostando desse apoio contido, tímido do Tarcísio. Um apoio hesitante. Ele disse, Tarcísio disse, que o seu pré-candidato é o Flávio Bolsonaro. Agora, ele já começa a ser cobrado.
O deputado estadual Gil Diniz, que é do PL de São Paulo, em uma sessão na Alesp, ele disse, e é da base do Tarcísio, isso é inequívoco, ele disse que o Tarcísio deveria até assinar um documento assegurando o apoio a Flávio. Então, o Diniz diz que ele apoia Flávio, ele, Diniz, e quer que o governador seja mais claro nas suas posições, nas suas declarações, e que, se possível, assinasse um compromisso que, em São Paulo, o Flávio Bolsonaro terá o palanque do Tarcísio. Ou seja, partindo da premissa de que o Tarcísio será candidato a governador. E aqueles que sonhavam com algo que claramente não se sustenta, uma ideia que não se sustenta, de que Tarcísio de Freitas pode ser candidato, mesmo com Flávio Bolsonaro candidato, pode concorrer com Flávio. Isso parece descartável de cara, porque o Tarcísio não se cansa de reafirmar e demonstrar fidelidade, lealdade ao Jair Bolsonaro, não se cansa de dizer que só é governador porque a disputa, ele entrou na disputa e a disputa só lhe foi favorável porque ele tinha o Jair Bolsonaro o apoiando. Foi uma candidatura construída pelo Jair Bolsonaro. O Tarcísio diz isso. E não foi o único. Antes dele, em 18, o Zema, o Dória, também pegaram carona. Ninguém se esquece do Bolsodória, que virou camiseta oficial, amarelinha, né? Escrito ali, Bolsodória. E outros pegaram carona. Alguns explicitamente, outros apenas sugerindo que estavam alinhados com a candidatura do Bolsonaro. O Zema fez isso. O Tarcísio, em 22, não precisou dizer isso, porque o Bolsonaro, ele era ministro do Bolsonaro e foi colocado na disputa pelo Bolsonaro. Alguém, não é o problema de nascer ou não nascer em São Paulo, mas que não tinha qualquer relação com São Paulo, né? E é claro que o Tarcísio, até pelos seus argumentos, pelo seu temperamento, não vai falar, não, eu vou ser candidato e não me importa se o Bolsonaro diz para o Flávio ser o candidato desse campo. Claro que não vai fazer isso. Mas se passasse pela cabeça do Tarcísio, ou caso tenha lhe ocorrido fazer isso, houve uma pesquisa dessa série que tivemos nas últimas semanas, uma das primeiras, que colocava o Tarcísio com 10%. Muito atrás do Flávio Bolsonaro. Mas o Tarcísio aparecia em outras pesquisas como o segundo colocado, só atrás do Lula. E poucas vezes empatando ou perdendo para a Michelle, na maioria das vezes à frente da Michelle. E o Flávio Bolsonaro, mesmo quando o nome do Flávio Bolsonaro era colocado ali, não fazia grande barulho, não provocava mudanças substanciais. O apoio oficializado do Jair Bolsonaro, só o Flávio ouviu ele dizendo isso, mas não há dúvida que isso está confirmado pelo próprio Jair Bolsonaro, que recebeu a Michelle, recebeu a sua filha, recebeu o próprio Flávio mais de uma vez, recebeu o Carlos Bolsonaro. Então essa indicação está oficializada. Foi isso que colocou o Flávio lá na frente e fez Tarcísio despencar. Então Tarcísio foi confrontado de novo com a realidade.
que mostra, escancara, que ele ainda depende do apoio do Jair Bolsonaro para realizar seus voos. E sabe que até em São Paulo, onde hoje ele aparece em todas as pesquisas, com um favoritismo esmagador, as pesquisas mostram uma vantagem do Tarcísio imensa na disputa pelo governo de São Paulo. Mas ele sabe que se ficar configurada a cisão que ele se afastou, ou foi desautorizado, ou deixou de contar com o apoio de Jair Bolsonaro, mesmo a disputa em São Paulo passa a ser claramente incerta. Ele despencou de 20 e tantos para 10 na simulação para a disputa para a presidência da República. Disputa pela presidência da República. Despencou. Mas se ele tivesse sido indicado, ele estaria na posição do Flávio. O Centrão percebe tudo isso e faz cálculos. Bom, as pesquisas estão mostrando que a indicação de Jair Bolsonaro terá um peso significativo. Mas essas mesmas pesquisas, mais à frente, porque hoje tudo que elas mostram é um cenário incerto. Inclusive, uma das pesquisas feita pela internet é a mais próxima do erro. É a pesquisa feita pela internet. Muitas e muitas vezes, gente que nem pode votar, nem tem idade para votar, se manifesta como eleitor. E aí, figuras que não são conhecidas nem do condomínio, nem no condomínio onde moram, aparecem com 3%, com 2,9%. Ninguém ganha eleição com 3%, mas é muita coisa. Quando você olha para o Brasil, é muito voto. Para alguém que, repito, não é conhecido nem no próprio condomínio onde mora. Sai às ruas sem que ninguém reconheça ou lhe dirija a palavra ou queira discutir política. Pesquisa pela internet tem isso. Mas essas pesquisas, mais à frente, mostrarão o que é a candidatura Flávio Bolsonaro. Ele continuará sendo o mais próximo de Lula no primeiro turno? Ou há algum candidato de preferência do Centrão e do mercado financeiro e de outras corporações com uma chance parecida? E aí eles começam a olhar o que acontece com o Ratinho Júnior e com o próprio Tarcísio. O problema para o Tarcísio é que quando os levantamentos colocam ele e Flávio na mesma lista, ele despenca. Sem o Flávio, ele vai lá para cima. Então o Centrão olha esse cenário e diz: o apoio do Bolsonaro continua tendo muito peso. Mesmo condenado, etc., continua tendo peso. Que peso é esse? As pesquisas que tratam do segundo turno, quando a pergunta é feita ao eleitor, se ficarem esses dois aqui, em quem você vota? Então aparecem diversos cenários. Só em um não está o Lula, porque colocaram o Haddad para verificar o que aconteceria. E o Haddad iria para o segundo turno. Mas em todos os outros cenários aparece o Lula, não é? E variando quem estará com o Lula no segundo turno. Ora, a diferença é muito próxima em todos os casos, todos, sem exceção.
Tarcísio, Michele, Ratinho e Flávio Bolsonaro e até o Caiado. Todos. A diferença para o Lula está ali perto de 10 pontos percentuais. 10 pontos percentuais. Essa é a diferença. Pode chegar a 12, pode roçar os 9, mas está ali. Fica sempre próximo de 10 pontos. O que isso significa? Que esse candidato, o que sobreviver, porque o primeiro turno provavelmente, como no Chile, haverá 2 ou 3 candidatos de direita. Talvez 4. O Eduardo Leite disse agora que não descarta. Só que o Eduardo Leite está seguindo aquela trilha. Ele falou ontem a Bandeirantes de Porto Alegre. Conversou com os nossos colegas da Bandeirantes de Porto Alegre, com o público da Bandeirantes de Porto Alegre, e disse, ele está naquela toada, não, o país está cansado desse enfrentamento e é preciso enfrentar os problemas do país em vez de ficar um xingando o outro e tal. E se quiserem um candidato que trabalhe nessa linha, eu estou à disposição. Foi o que disse Eduardo Leite. A Rádio Bandeirantes. Então, qualquer um deles, talvez cheguem 4, 5 candidatos. Mas não acredito, em hipótese alguma, que estejam na disputa Flávio e Tarcísio. Isso não. O Tarcísio só entra no jogo com o apoio do Jair Bolsonaro. E se o Flávio estiver, estará claro que esse apoio não é do Tarcísio. O Tarcísio não entrará caso a candidatura do Flávio seja mantida. E, por enquanto, não há motivos para ela ser abortada, dispensada, porque a pesquisa mostra um cenário que não estimula qualquer desistência. Porém, todos eles, e aí não importa se é Flávio, se é Michele, se é Ratinho, todos eles, Caiado, diferença para o Lula, 10 pontos. O que isso significa? Que esse candidato, o que sobreviver e chegar ao segundo turno, ele terá seus 35%. O que a pesquisa está dizendo é que o Lula terá 44, 45. Ora, se somarmos, verificaremos que 45 mais 35, chegamos a 80%. Isso significa que a eleição será decidida por aqueles 20% que não aderem a priori, incondicionalmente, a um desses candidatos ou a um desses campos. Porque, repito, em uma das pesquisas aparece o Haddad no lugar do Lula e ele também vai para o segundo turno. Então, como, e aí o Centrão volta a observar, como ter uma candidatura que tenha vantagem na disputa desses 20%. Ser Bolsonaro, porque se o Flávio aparece com números bons, ele também aparece com rejeição altíssima. A rejeição ao Lula é alta, mas a pesquisa mostra uma rejeição maior ao Flávio Bolsonaro, que não é uma rejeição a ele, é uma rejeição ao Jair Bolsonaro. Então, um cenário parecido com 22, onde havia um alto nível de rejeição incomodando os dois candidatos. Isso não muda. Então, o Centrão ainda tenta trabalhar conversas, estimular conversas para convencer Flávio, Jair Bolsonaro, que um candidato com menor rejeição terá mais chances. O Tarcísio tem uma rejeição menor. O Ratinho, muito menor. Porém, é o seguinte, a rejeição hoje
ela não é intocável, imutável, porque quanto mais o cara é conhecido, maior a chance dele receber apoio, mas maior a chance de ser rejeitado. Maior a chance de eleitores afirmarem: nesse eu não voto. Em hipótese alguma. Não voto em hipótese alguma. Essa é a rejeição clara. Nesse, não voto. E, ao mesmo tempo, o Centrão, uma parte do Centrão, dá piscadelas pro Lula. Porque fala: bom, a chance desse cara ganhar é grande. E o que nos move é o poder. Mas não é só o que move, é também o objetivo do movimento. É o poder. São os cargos. É o poder político, a visibilidade política e os cargos. E tudo que os cargos proporcionam. A gente vai tentar retomar o contato com o Zaidan para a finalização do tema de abertura aqui do Acontece. Uma pequena oscilação de sinal lá com o Zaidan. E a gente já retoma aqui para encerrar esse tema, esse último antes do Natal. Enquanto isso, você segue participando com a gente. Aliás, obrigado às pessoas que durante o tema de abertura continuam mandando mensagens e comentando. Fala, Zaidan, para encerrar. Estamos de volta para encerrar. Não sei onde foi que despencamos aqui, mas apenas para dizer que o Centrão tem sempre, além dessa preocupação de apoiar o cara certo. E o que é o cara certo? É o que vai ganhar. Essa é a lógica majoritária no Centrão. Mas há, dentro do Centrão, políticos e partidos que primeiro olham para as conveniências de seus amigos e financiadores, né? Corporações, bancos, mercado financeiro. E pesa muito a posição desse pessoal. E esses setores ainda não sabem lidar com o fator Flávio Bolsonaro. Nem esses setores da economia, nem o Tarcísio e nem o Centrão. Ainda não sabem lidar com a candidatura do Flávio Bolsonaro. Mas muitos estarão prontos para apoiá-la. Sem dúvida. De qualquer maneira, muitos dessas grandes corporações, do mercado financeiro e do Centrão, e outros dentro do Centrão e também das empresas, saltarão para o barco do Lula se perceberem que é o barco vencedor. É assim que funciona. Mas essa direita de Zema, de Ratinho, de Caiado, de Eduardo Leite, de Tarcísio e dos Bolsonaros, com todas as diferenças e com os Bolsonaros fazendo todo o esforço e todos os movimentos para não perderem o controle, o comando, a hegemonia na direita. Mas, na noite do dia 4 de outubro, essas diferenças desaparecerão. E aí haverá uma candidatura de todo esse campo para a disputa decisiva no dia 25 de outubro. Jornalismo, meu caro